tempo não, vambora para o vídeo. Ainda não tenho detalhes, foi uma das coisas que eu perguntei, inclusive a Superbet banca esses vencimentos do Oscar em 2025 e 2026, que era até a durabilidade do contrato anterior. Em 2027 ainda estava muito nebuloso essa questão do Oscar, porque ele tem contrato por 3 anos, mas ainda não foi conversado, ainda não está, pelo menos nesse pacote, essa situação do Oscar, tá? Então a Superbet continua só em 2025 e 2026 ainda, pelo menos por enquanto, bancando essa quantia do Oscar aí. Provavelmente, né, acredito eu, que eles vão conversar depois aí para um aporte financeiro depois de 2027. E aí, Ale, só para a gente conseguir fechar essa questão da Superbet, tem ainda alguns bônus por metas atingidas. E aí, são diversas. Do que eu consegui, de algumas, por exemplo, é classificação para Libertadores, é classificação para Mundial, então, consequentemente, vencendo uma Libertadores da América, uma participação futura no Mundial de Clubes em 2029, no Super Mundial de Clubes, né, que vão ser a cada 4 anos. O campeão da Libertadores vai sempre para o Intercontinental, né, que foi o que o Botafogo disputou agora, e automaticamente também se classificará para o Super Mundial de Clubes em 2029. Então tem também colocação no Brasileiro, títulos, enfim. O desempenho esportivo também do São Paulo vai fazer com que esse valor suba. E aí não me falaram o valor anual dessas metas, mas falaram, são 678 milhões fixos até 2030, mais essa quantia do Oscar, e batendo todas ou a maioria das metas, esse valor ultrapassaria o 1 bilhão no contrato total de 6 anos. Então são esses os detalhes desse contrato com a Superbet que me informaram que deve ser assinado já na próxima semana, Ale. Bom, vamos lá, Ale. Tentar aqui ser o mais didático possível, porque são muitos números e a gente vai precisar entender alguns deles. A partir já de 2025, vai fazer valer esse novo contrato, então os valores serão atualizados. Ainda não houve assinatura das duas partes, mas já está tudo encaminhado, resta realmente só a assinatura. O valor total fixo de 2025 até 2030 será de 678 milhões de reais. Esse valor fixo será diluído durante esses anos. E vai ser de uma maneira gradativa anualmente. Então, São Paulo vai receber, neste ano, 78 milhões de reais fixos da Superbet. Isso já contando o Oscar ou mais os salários do Oscar? Sem Oscar. O Oscar ainda vai ser esse... É um bônus. Esse a mais ainda, isso. Então, são 78 milhões fixos, sem o Oscar, e aí vai subindo. Na informação que eu obtive com as duas partes, é de que esse valor está em 10 milhões de euros 10 milhões de reais para aumentar todos os anos. Então, em 2026 seria 88 milhões, em 2027 98, e assim vai sucessivamente, até no último ano chegar a 140 milhões. E aí, pode ainda ser um pouquinho maior, porque também vai ter correção do IPCA, que aí, né, tem toda essa questão financeira, da inflação e tudo, então vai ter sempre essa correção também anualmente. Então, começa a 78 milhões e no fim, lá em 2030, vai ser de 140 milhões, isso fixo. Então, fixo, o São Paulo vai ganhar 678 milhões. E isso, como o Ale já falou, sem contar com o Oscar. A Superbet paga anualmente pelo Oscar 15 milhões, porque são ali 1,2 milhão do salário dele, aí tem o 13º, tem todos esses encargos. Então, em tese, o São Paulo receberia esse ano, em 2025, 78 milhões, mais os 15 milhões do Oscar, o que daria basicamente 92, 93 milhões neste ano. E aí vai aumentando no decorrer dos anos. Descrição do vídeo. Bom, o Lucas Moura, né, teve que passar por um exame médico no joelho, né, fazer ali um exame de imagem, depois do jogo contra o Palmeiras, né, ele recebeu uma pancada, né, teve um trauma no joelho, não teve lesão constatada, essa é a boa notícia para o torcedor do São Paulo e para o Lucas Moura. Até o dirigente do São Paulo, o Carlos Belmonte, fez uma postagem, né, totalmente assim exclusiva para o Lucas Moura, desejando boa recuperação. Isso gerou um burburinho, né, que poderia ser uma coisa maior, um tempo maior de recuperação, mas não. Foi um trauma no joelho que não precisa fazer nenhum tipo de tratamento maior, não é nada de ligamento, não é nenhuma lesão, claro que fica ali uma inflamação ali no joelho pela pancada, né, pelo trauma, mas é algo que você vai recuperando com a fisioterapia. Então ele é um jogador que vai ter que nesse primeiro momento tratar ali no refis e depois, obviamente, é liberado para treinar normalmente, mas nada grave, muito pelo contrário, é algo muito leve, muito simples de recuperar.
Então o Lucas Moura não preocupa nesse momento e obviamente estará à disposição. O São Paulo, o departamento médico de São Paulo, o Refis do São Paulo vai trabalhar para que o Lucas Moura esteja mais rápido possível aí à disposição do Zubeldia para a estreia do Campeonato Paulista contra o Sport no Morumbi. Nós estamos falando de um duelo, né? É sempre bom contextualizar, do time que mais investiu na temporada, entre os 20 da Série A, contra o time que menos investiu na temporada entre os times da Série A. Ou seja, a tendência é, se esses times se encontrarem em outros torneios, a diferença ser maior ainda, né? É o time que pagou 25 milhões de euros pelo Vitor Roque contra o time que não tinha $1 milhão para pagar para o Thiago Mendes. E o São Paulo não tinha primeiro volante. Aí que tá, né? O São Paulo não tinha primeiro volante para o jogo. Não tinha o Pablo Maia e não tinha o Luiz Gustavo. Aí a única coisa que eu vou assim, fechar totalmente com o Renan é que, para mim, a proposta e a possibilidade do Zubeldia era resistir à pressão inicial do Palmeiras que ele costuma fazer no seu campo. O Palmeiras faz isso desde que o Abel é técnico. O Palmeiras fez isso contra o Corinthians no Paulista, só não ganhou porque o Rios deu uma paçocada e o Estevão perdeu o pênalti no final. E nas 3 vezes que o São Paulo foi massacrado no Allianz Parque e eliminado, ou goleado, o São Paulo foi eliminado da Libertadores com o Crespo, perdendo por 3-0 no Allianz, e com 20 minutos o jogo estava definido. O São Paulo tomou 4 com o Rogério tendo vencido o primeiro jogo da final, com 20 minutos o jogo estava definido. O São Paulo tomou 5-0 com o Dorival, e em 20 minutos o jogo estava definido. E ao adotar essa estratégia, o Palmeiras, durante os 25 primeiros minutos, não passou do meio campo. Para mim, a estratégia... O São Paulo já tinha passado pela fase mais difícil da partida com sobras, com bastante sobra. O que o Palmeiras tinha, chute de média distância, lá da intermediária, o Rios chuta uma bola, passa ali, outra ali. O Palmeiras não tinha volume, não tinha criação, e aí sim, como disse o Wilson, mudou a estratégia para marcar a pressão, a saída de bola do São Paulo, que era a única maneira. O Palmeiras não cria, o Palmeiras não tem construção durante o jogo. E numa das saídas erradas, uma das saídas erradas, mérito do Palmeiras, tem o pênalti inventado. A partir do momento do pênalti inventado, aí acho que nós temos que ir para outra discussão. Não é só as trocas, tá? Primeiro entrou o Ferreirinha e saiu o Cédric, que, como o Wilson falou, já tinha virado ponta e estava com o Vanderlan. O que me pega, o ano passado me pegava, e esse ano vai ser, a gente vai ter que se acostumar com isso, e essa é uma discussão. O banco do São Paulo, já que o time titular é bom, é muito abaixo, mas não é pouco abaixo, é muito abaixo. Ele é abaixo tecnicamente, ele é abaixo fisicamente, ele é abaixo psicologicamente. A capacidade de poder de decisão do Igor Vinícius, do Ferreirinha e do Eric é praticamente nula. Nula. A capacidade deles tomarem decisões erradas, ela é quase 100%. E são os jogadores que o São Paulo tem no banco. Fora o André, como disse o Wilson, que é um jogador que, quando entra, o nível não cai tanto, é muito difícil. E o São Paulo tem 2 jogadores que foram contratados no ano passado. Um fez uma ótima temporada até outubro, até a última data FIFA, que foi o Bobadilha, e depois caiu demais. E o outro veio com muita esperança, mas é muito irregular, que é o Marcos Antônio. Eles não dão a segurança de serem titulares nunca. O Marcos Antônio foi o pior jogador em campo contra o Novo Horizontino. Ele não conseguiu achar uma bola no primeiro tempo. No segundo tempo foi posicionado do lado de... Então, assim, o treinador do São Paulo, nesse ano ainda, o Zubeldia do ano passado, eu vou dizer, ele tinha o Rato, ele tinha o Michel, ele tinha o Nestor, ele tinha... Esse ano, cara, ele tem pouca gente. A gente pode até discutir se, de fato, a base pouco aproveitada no Paulista... se esses caras não são melhores que a irregularidade do Eric, do Ferreira, do Igor Vinícius e tal. Ou pelo menos dá uma chance a eles. Mas o banco do São Paulo é fraquíssimo. É um dos bancos mais fracos do futebol brasileiro. Não, Arnaldo, eu acho que a gente encontrou equilíbrio no 3-5-2. Eu acho que vai ser assim. Acho que até eu fico otimista, porque vai ser, a gente provavelmente vai para Libertadores direto no Brasileiro. É difícil brigar por título, porque são esses jogos que eu acho que a gente vai depender de uma leitura melhor de jogo, que a gente possa passar um pouco mal. E as Copas, eu acho que a gente pode ser que belisque ali uma final, semi, vai ser um ano competitivo. A gente vai sofrer bastante aqui, vendo o jogo, dando opinião, mas eu vejo o nosso time mais forte do que o ano passado, se manter o 3-5-2.
Eu acho que dentro desse 3-5-2 tem espaço para Luciano, Lucas, Oscar, Caleri, André, a rapaziada ali. Eu concordo que o nosso banco de reserva, ele quebra um pouco o ritmo, mas eu não vejo ele tão ruim assim. Mas eu acho que dentro do 3-5-2, trazendo para o que a gente tem de melhor, a volta do Luiz, a possível volta do Maia em algum momento no meio do ano, eu vejo um time muito forte competitivamente. De novo, acredito que o fator leitura, escolhas naquele momento, naquele joguinho contra o Botafogo, contra o Atlético, obviamente que fica também na responsabilidade dos meninos, né? A decisão do jogador ali, a gente pode ficar na mão disso também, mas eu vejo um ano, eu acredito que esse ano vai ser melhor que o ano passado. Eu acho que o São Paulo tem grande chance esse ano de chegar, principalmente nas Copas.